Às 8h40 aqui na Rádio Bandeirantes, jornal Gente Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista aqui de todos os dias, hoje, na antevéspera do primeiro turno, fala sobre um ponto que marcou essa campanha, e não é proposta, não é campanha eleitoral tradicional, mas sim as divergências entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, em um novo capítulo nessa semana, né, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Cláudio, Sônia, Pedro? Tudo bom, Schiller? Tudo bem. Olha, nossos ouvintes, olha, vai ser um lado complicado da eleição, viu? Olha, mais uma escalada aí de tensões nessa relação entre o TSE e o presidente Bolsonaro, Alexandre de Moraes, especialmente. Alexandre de Moraes está sempre no centro do tema, né? E agora, a minha impressão é que realmente você teve alguma subida de tom em todo esse processo. Primeiro nós tivemos quando o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, assumiu, ele prometeu uma intervenção mínima. Vamos lembrar, naquele discurso dele, a intervenção vai ser enérgica, etc., mas mínima. O que a gente viu ao longo dessa campanha, a gente analisou várias vezes aqui no programa, não é uma intervenção mínima. Eu não sei se ela é máxima, tá? Porque máxima a gente nunca sabe o que é. Mas ela é uma intervenção bastante dura na campanha. A gente comentou aqui, pelo menos, eu diria assim, 3 iniciativas do TSE, para mim, chamaram muita atenção. A primeira foi aquela proibição da divulgação da delação premiada no Marcos Valéry, né? Olha, eu li aquela decisão, Thaís, Sônia, Pedro, Cláudio, os argumentos que o ministro Alexandre de Moraes usou para proibir aqueles vídeos que faziam a menção relação PT, PCC, etc., não estou entrando no mérito de maneira nenhuma, mas era uma informação objetiva dada numa delação premiada, os argumentos que ele usou para proibir são os mesmos, ou muito parecidos, não os mesmos, obviamente, mas muito parecidos, o que esse desembargador agora do Distrito Federal usou para proibir aquela reportagem sobre as supostas compras de imóveis com dinheiro em espécie da família Bolsonaro como um todo, né? E foi derrubado. Em poucas horas, o ministro André Mendonça foi lá, derrubou em nome da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, dizendo, olha, quem tem que julgar isso são as pessoas, né? Preciso divulgar fatos, são fatos, você pode interpretar de maneira equivocada ou não, mas, enfim, liberdade de expressão é um valor consagrado na Constituição brasileira. A pergunta que fica, para mim ela é simbólica de todo, é por que vale num caso e no outro caso não vale? Não teve a delação premiada, ela não existiu, não é um fato. Agora, se as pessoas vão interpretar desse jeito ou daquele jeito, é um problema do cidadão. Nós tivemos um caso nos Estados Unidos muito parecido com esse, foi os famosos e-mails do filho do John Biden, na época, né? Na época, as redes sociais, Twitter, Facebook, esconderam aquela revelação de que havia negócios potencialmente escusos do filho do presidente Joe Biden algumas semanas antes da eleição. E isso hoje é muito criticado, porque aquilo acaba afetando. Então, assim, depois nós tivemos aquela decisão de proibir as imagens do comício, de 7 de setembro, que a gente várias vezes comentou aqui, e agora, recentemente, essa decisão, que a gente também comentou, de proibir as lives no Palácio do Planalto, né? No Palácio da Alvorada, não é do Planalto. Se fosse Planalto, tudo bem, porque é a sede oficial do governo. A Alvorada é a casa do presidente da República. Agora, recentemente, a gente teve essa nota, a nota do PL, na minha opinião, a nota essa do PL, dizendo que fez uma auditoria, que apenas 5% dos procedimentos lá da Justiça Eleitoral estão dentro das regras da BNT e outras regras até da Constituição Brasileira, etc, etc. Na minha visão, é uma nota extemporânea, é uma nota divulgada há poucos dias da eleição. Na minha visão, quer dizer, não faz muito sentido uma nota que não é assinada. Mas vamos lá, um partido político lança uma nota. A nota não ofende ninguém, a nota não usa palavrões, a nota não atenta contra o Estado Democrático de Direito, a nota apenas dá conta de uma auditoria técnica, que é um direito do partido fazer, né, numa democracia, ponto. Eu posso contestar ela, posso não gostar, achar que não é a devida. Agora, o que o TSE faz? Em vez de dizer, bom, a nota está equivocada por tais e tais razões, ou simplesmente não dizer nada, porque é uma nota de um partido político legalmente funcionando e tal, bom, o TSE não é obrigado a se posicionar sobre isso, até porque não é uma nota assinada. O TSE vai lá e diz o seguinte: são mentirosas, são falsas, é fake news, vamos criminalizar os seus responsáveis, vamos abrir um inquérito, vai para o inquérito das fake news, é fake news, e fica tudo por isso mesmo. Quer dizer, você criminaliza a opinião de um partido, uma auditoria feita por um partido, não explica por quê,
né? Tudo é tratado, que para mim é outro símbolo do momento que a gente está vivendo, onde a opinião das pessoas, a crítica de um partido é tratada como crime. Crime contra a democracia, crime contra o Estado de Direito, está escrito lá na nota do TSE, na minha opinião, totalmente equivocado também. Então a nota, na minha visão, é inconveniente no momento, isso é a minha opinião, quer dizer, muita gente pode dizer que não, que é conveniente, que é um direito, eu considero também que seja um direito. A gente tem que, no fundo, falar muito sobre direitos no Brasil de hoje, tá? Agora vem o TSE e criminaliza, diz, não é um direito não, você não pode. Como assim? O partido não pode publicar uma nota? O partido não pode fazer uma auditoria? O partido não pode... Agora, toda crítica às urnas eletrônicas é um atentado à democracia? Onde é que está escrito isso na Constituição? Onde é que está escrito em alguma lei isso? Onde é que está escrito no bom senso que você fazer uma crítica, de você fazer uma auditoria, é um crime? Se é uma fake news ou não, fake news, primeiro, não é crime no Brasil. Se inventou que fake news é crime no Brasil. Não tem nenhuma lei no Brasil dizendo que fake news é crime. Tem uma lei apenas, na verdade, que é em processo eleitoral contra candidatos de questões sabidamente inverídicas, que está, aliás, uma lei muito, muito subjetiva, muito difícil de comprovar, porque entra quase na subjetividade de quem acusa, né? E aí agora a gente teve essa semana, você teve vários episódios mostrando que a situação do ministro Alexandre de Moraes, ela começa a se complicar, na verdade. Tem uma matéria no The New York Times, uma matéria que ela é gentil, elegante, mas ela é uma matéria dura. Ela diz, olha, será que em nome dessa preservação da democracia não se passou do ponto? Não está afetando direitos individuais? Questão dos empresários, dos WhatsApp, pessoas que têm uma perseguição jurídica, na verdade, por causa de um emoji num grupo privado de WhatsApp, que a gente várias vezes discutiu aqui. E recentemente, agora também por esses dias, 131 delegados aposentados da Polícia Federal, um processo por abuso de autoridade, exatamente nesse processo. E agora a gente teve esse julgamento do TSE, dessa questão aí de poder ou não fazer a live, quando a outra ministra estava fazendo seu voto, aliás, contestando, abrindo uma divergência, dizendo que o presidente poderia fazer as lives lá do Palácio da Alvorada, o ministro Alexandre de Moraes faz aquele gesto de degola, né? Eu conversei com vários advogados sobre isso, aí começa uma interpretação, o que ele queria dizer. Bom, tem uma ministra falando, uma ministra, mulher falando, né? E aí você tem um gesto de degola. Bom, daí uma parte importante da mídia que sempre justifica, se é de um lado é inaceitável, do outro lado é tranquilo, né? Não foi nada, foi uma brincadeira com o assessor. Mas vamos lá, o ministro Alexandre de Moraes explicou isso vai ficar por isso mesmo? Quer dizer, é da liturgia de uma sessão formal, de um assunto grave, um assunto sério, nas vésperas de uma eleição fazer um gesto de degola, tá certo? Então, bom, fica por isso mesmo, foi apenas uma brincadeira, tudo é uma brincadeira, ou essas coisas são muito sérias, dependendo do lado em que elas atingem, né? Os gestos, as frases, as brincadeiras, né? Um lado é brincadeira, o outro lado não é brincadeira, um lado é gafe, outro lado é uma coisa seríssima. Então toda esta nuvem, né, paira hoje sobre as eleições. Isso é muito ruim para as eleições, né? Isso é muito ruim. Por que é muito ruim? Porque eu volto ao discurso original, porque a intervenção do TSE deveria ser mínima, deveria ser quase discreta, deveria ser quase como aquele juiz que não aparece no jogo, né? E a gente está a poucos dias da eleição, parece que esse, né, surge como uma grande discussão. Então, digamos, isso acaba podendo criar um risco para o pós-eleitoral, né, eventualmente no resultado acabar se dando corda, né, para a contestação das eleições, que seria o pior dos resultados, né? Quem perder a eleição, como em qualquer grande democracia, tem que aceitar o resultado, ligar para quem ganhou, né, cumprimentar, e no caso, se for a oposição, fazer a transição, se não for, continua o governo. É assim que deve funcionar numa democracia. E a justiça eleitoral deve ser discreta, responder nos autos, não entrar em polêmica política, ser imparcial, manter a liturgia dos procedimentos, não criminalizar a opinião. Eu acho que são lições básicas que esses episódios vão nos dando no Brasil de hoje. E com o detalhe de que nada disso tem sido praticado na justiça eleitoral, né? É uma pena que isso esteja acontecendo, e o país assiste a tudo, como, assim, eu digo os formadores de opinião, né? A imprensa de uma maneira geral. Essa reportagem do New York Times é um vexame, né, que a primeira matéria em jornalão, né, que reflete sobre esse momento no Brasil, tenha sido publicada no New York Times e não em nenhum dos jornalões brasileiros. É um mico.
Isso é um mico, isso mostra como setores importantes da imprensa brasileira estão tão engajados, né, como estiveram engajados também lá nos Estados Unidos na campanha do Joe Biden, escondendo o que tinha de errado ali, de safadeza do filho, não sei o que e tal, para não prejudicar a eleição, o desempenho eleitoral dele, né? A gente vive uma situação como essa. E Schiller, outras atitudes, outras decisões do ministro Alexandre de Moraes que escapam à nossa percepção, porque são coisas localizadas, né? Há um jornalista no estado do Amazonas, em Manaus, chamado Ronaldo Tiradentes, que ele fez lá as apurações dele, ele vinha denunciando sinais de enriquecimento ilícito do senador Eduardo Braga, né? E ele começou a publicar aquilo. Aí o Eduardo Braga tentou impedir ou proibir a publicação na justiça local. A justiça demorou uns dias para avaliar o pedido do senador. Aí o que é que ele fez? Ele recorreu ao Alexandre de Moraes, que simplesmente, em vez de mandar ao tribunal julgar o caso, né, tomar decisão sobre o caso, não, simplesmente proibiu o jornalista de continuar publicando sob alegação de propaganda eleitoral. Era um trabalho jornalístico, propaganda eleitoral. Aí o jornalista também é advogado. O que é que ele fez? Ele fez a sustentação oral da própria defesa perante os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral lá em Manaus. A divulgação da sustentação oral do jornalista também ele já foi notificado pela Alexandre de Moraes para explicar isso. Que diabo é isso, né? Isso é um desrespeito à ordem judicial de não mexer nesse assunto, etc. E tem um detalhe constrangedor, e aí, sabe, que escapa a todos, né? De que o Eduardo Braga foi o relator da indicação de Alexandre de Moraes para ministro do Supremo Tribunal Federal. Enfim, a gente tem assistido coisas no Brasil, e o pior de tudo, né, Sheila? Eu queria até que você refletisse conosco sobre isso. Aí as pessoas que têm seus direitos, né, absolutamente cancelados com decisões assim, faz o quê? Porque o que é possível fazer, né? Porque, afinal de contas, o que a gente percebe é que o Alexandre de Moraes tem a solidariedade, digamos assim, dos seus colegas de corte, né? Que avalizam tudo, por maior que seja a barbaridade, será sempre avalizado pelos colegas. E aí, como é que faz? Como é que o cidadão deve fazer? Muda de país? Recorre a quem? Ao bispo? Olha, esse que é o grande problema, né, Cláudio? Porque o Supremo, ele tem, como dizia, acho que era o mesmo ministro Aécio Brito, dizia assim, tem o direito, a prerrogativa de errar por último, né? Mas por isso tem que ter a autocontenção, tem que ter o cuidado, e a sociedade tem que ter vigilância sobre isso, porque não tem a quem recorrer, né? Você teria, em tese, o Senado, que é um órgão de supervisão, mas o Senado, como faz um jogo político, na verdade, aliás, essa semana o senador Lazier Martins, lá do Rio Grande do Sul, entrou de novo com um pedido de investigação, de impedimento, enfim, do ministro Alexandre de Moraes, mas isso não tem maioria, não tem para fazer. A questão do Brasil hoje é um pouco assim, quer dizer, o benefício da dúvida é sempre dado por um lado, por outro lado não é dado o benefício da dúvida. Esse caso da degola é um típico caso, né? Rapidamente todo mundo justifica, né? Bom, é uma brincadeira, não tem nada a ver, não tem nem que se explicar, o ministro não tem nem o constrangimento de fazer uma nota de um parágrafo dizendo, olha, não foi nada disso, respeito aqui a ministra que estava falando, respeito à liturgia. Aí não tem liturgia, é uma brincadeira, tudo vale. Agora, quando tem brincadeira do outro lado, bom, aí é muito grave, muito sério. Próprio vazamento, né? Vamos lá, eu fui para trás para investigar por que cargas d'água se quebra o sigilo de um militar, que é um oficial de gabinete do presidente da República. Ok, tinha alguma suspeita grave, né, sobre deles, foi por acaso, quer dizer, numa investigação que estava na órbita daquela investigação sobre uma suposta fake news, o presidente teria dito, fazendo uma crítica à invasão hacker do tribunal na eleição das urnas eletrônicas de 2018. Bom, o presidente fez a live, foi considerada fake news, o ministro Alexandre de Moraes se auto-intitulou, se autodesignou relator do processo, como ele é relator dos inquéritos das fake news, já entrou como fake news, então era com ele, e aí faz investigação, quebra o sigilo de todo mundo, aí acha que tem algumas movimentações atípicas, também que movimentações são essas, aí quebra o sigilo e aí vaza. Né? Quem vazou? Vaza há poucos dias da eleição, aí sai nas capas dos jornais, né? Vazamentos suspeitos, oficial de gabinete, transferências, primeira-dama, Michele. Quer dizer,
Então tem um impacto eleitoral enorme, daí instaura um inquérito para ver, uma investigação para ver quem vazou, não é? Um delegado que trabalha dentro acho que é uma força-tarefa ali, em torno do ministro Alexandre de Moraes, um juiz vai presidir o caso também, ligado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, para investigar quem vazou. Mas aí já passou a eleição, né? Já estava capa de todos os jornais, o vazamento não devia ter sido feito. Não é? Olha, nós vamos acompanhar aqui, mas eu vou apostar aqui que vai ficar por isso mesmo. Só que o impacto está dado. Né? Então a gente tem muitos problemas. Eu concordo inteiramente contigo. Quer dizer, para mim, quem deu uma lição essa semana foi o ministro André Mendonça, naquela decisão. Ele fez uma decisão de, se eu não me engano, 8 páginas, eu li ela umas 2 vezes. A decisão do ministro André Mendonça, liberando a matéria do UOL. O UOL fez uma matéria, pode-se concordar ou não com a matéria do UOL. É um direito do jornal fazer uma matéria investigativa, fez lá suas conclusões, o desembargador achou que aquela matéria não tinha consistência, não é papel do Estado considerar se a matéria jornalística tem mais ou menos consistência, se ela é mais ou menos verdadeira, e foi lá e mandou liberar. E ainda botou um parágrafo dizendo: a liberdade de expressão é devida a todos os brasileiros, independentemente de posição política. Independentemente de posição política. O problema é que nos últimos anos no Brasil, exatamente esse critério não foi atendido. O Estado entrou para dizer que era fake news, dizer porque não era verdadeiro, desmonetizou aquelas contas dos blogueiros que criticaram as urnas eletrônicas, dizendo que não era verdadeiro. Agora mesmo a nota do PL não é verdadeira, é fake news, ou seja, então tudo que não interessa, tudo que de alguma maneira alguém acha, digamos, que tem poder para achar isso que é uma fake news, vira fake news. Então acho que vale a pena ler aquela decisão aí do ministro André Mendonça, dizendo assim, olha, não cabe ao Estado dizer o que é verdadeiro ou não, cabe à sociedade julgar, e as pessoas têm direito à liberdade de expressão. Isso foi consignado lá. Eu acho que pelo menos é uma nota positiva aí, espero que frutifique dessa semana tensa. Fernando Schiller, cientista político, nosso companheiro de sempre aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes e, claro, estará conosco também na mega cobertura da Rádio Bandeirantes no domingo, dia de eleição. Até lá, Schiller, bom trabalho pra gente. Bom trabalho, grande abraço.